Olá, jovens. A gente vai resolver mais uns probleminhas de função exponencial, certo? No comentário desse vídeo, eu vou deixar seções do livro, de um livro, né? Um ou outro, ou mais de um livro, onde vocês podem estar resolvendo, achar problemas de função exponencial. Então, eu dou umas dicas de livro nos comentários, né? Para vocês resolverem seus próprios problemas, né? Você não pode, se quiser aprender, só ficar vendo o professor fazendo. Você tem que sentar e fazer também. Então, no comentário do vídeo, eu deixo dicas de livros, certo? Para vocês resolverem problemas. Vamos lá. Função exponencial. Esse probleminha aqui, ó. Vamos ao enunciado. A população mundial, no meio do ano de 1950, era aproximadamente 2,56 bilhões. Em 1950, né? De 1950 até o ano 2000, a população duplicou a cada 40 anos. Então, nesse período, ela dobrou a cada 40 anos. No item A, determine uma fórmula que estime essa população no meio do ano de 1950 até 2000, certo? Eu quero uma fórmula que estime a população nesse período aqui, ok? Observe que a informação dada, população em 1950, e a outra informação é que ela duplicou a cada 40 anos, certo? Nesse período aqui, ela duplicou a cada 40 anos, certo? Então, eu vou usar um tempo. O tempo eu vou escrever a população em função do tempo, certo? Mas quanto a esse tempo, você tem duas opções. Esse tempo, que eu vou chamar de T, você pode pegar o número de anos após 1950. Isso quer dizer o quê? Se o T for 0, você está em 1950. Se o T for 1, 1951. Se o T for 2, 1952. E assim vai. 3, 1953. Outra opção é você pegar o T, o próprio ano. Por exemplo, o primeiro T seria 1950, depois 51, depois 52, certo? Essa opção aqui de cima, para o tempo, é a mais viável. Vamos ver aqui, certo? Pronto. Aqui, a informação que eu tenho. 1950, a população era 2,56 bilhões, né? Bilhões de pessoas, certo? A outra informação dada, ela duplica a cada 40 anos. Isso quer dizer que 40 anos depois, ou seja, em 1990, a população era 2,56 bi vezes 2, ou seja, duplicou. A informação dada. Duplica não de ano em ano, a cada 40 anos, certo? Então, 1950 era 2,56 bi, 40 anos depois, 2,56 vezes 2. Vamos supor que essa tendência continuasse, né? O que é que aconteceria 40 anos depois, ou seja, em 2030? 1990 mais 40, 2030. 40 anos depois, você multiplicaria por 2 de novo, certo? Ou seja, esse númerozinho aqui, ó, 2 elevado a 1 multiplicado por 2, ou seja, 2 elevado ao quadrado, certo? Se essa tendência continuasse, 40 anos depois, multiplicaria por 2 de novo. Esse número aqui multiplicado por 2, 2 ao cubo, certo? Então, a informação dada. Em 1950 era 2,56 bi e a cada 40 anos duplicava. Ó. Ou seja, a cada 40 anos você multiplicava por 2. É por isso que fica aqui, ó, 2 elevado a 1, depois multiplico por 2, 40 anos depois, 2 ao quadrado. Multiplico por 2 de novo, 40 anos depois, esse aqui é multiplicado por 2, 2 ao cubo, e assim vai. Aqui eu já vislumbro uma fórmula, né? Já dá para visualizar que aparece, eu posso encontrar uma fórmula dessa informação aqui, né? Certo? População em função do tempo. E a fórmula é justamente essa daqui, ó. Vou chamar de P, população. Se eu for fazer um gráfico, P vai ficar no eixo vertical, população mundial. E T, o número de anos, certo? E T, o número de anos. Só que tem um probleminha se eu escrever desse jeito aqui, ó, certo? Se eu escrever desse jeito aqui, vai dar um problema. Eu vou escolher o T, variando de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim vai. Esse T aqui, né? Se você colocar o T0 é justamente o ano de 1950. Se você colocar o T0 aqui, 2 elevado a 0 é 1, 2,56. Ok. População em 1950, que é o T0, é 2,56 bi, certo? Mas se você colocar 1 quer dizer o quê? O ano seguinte, 1951, certo? Fica 2 elevado a 1 vezes 2,56. Então, se eu escrever desse jeito, você está dizendo que a população está duplicando de ano em ano, certo? Está duplicando anualmente e não a cada 40 anos. O problema diz que ela duplica a cada 40 anos. Então, se eu escrever a equação, a fórmula desse jeito aqui, tem um erro, certo? Porque se você colocar o T1
O ano de 51 já duplicou. Se eu colocar o T2, é o ano de 1952. Duplicou de novo. Se eu colocar o T3, né, duplicou de novo. Ou seja, está duplicando ano a ano. O que é absurdo, né? Insustentável, né? Como é que você corrige isso? Escreve a fórmula desse jeito aqui, ó. T sobre 40. Para garantir que duplique apenas a cada 40 anos. Certo? Certo? Então a fórmula é essa aqui. É a fórmula que sai, ó. Que você observa daqui, ó. É a fórmula que se vislumbra aqui, ó. Certo? T sobre 40. Por que T sobre 40? Para quando colocar o T1, certo? O T1 vai ser quanto aumentou no primeiro ano, ou seja, em 1951. Quando você colocar o T40, dá para ver aqui, né? Só olhando, se você colocar o T40, ou seja, 40 anos depois de 1950, colocar o T40 aqui, ó, dá esse número aqui, ó. Coloca o T40, vai dar isso aqui, ó. Certo? Coloque o T80, 80 anos depois de 1950, vai dar isso aqui, ó. 80 dividido por 40, 2, certo? Então, para que eu garanta a duplicação, não anualmente, mas a cada 40 anos, você coloca 2 elevado a t sobre 40, certo? Então, quando você colocar 40 anos depois de 1950, 40 dividido por 40, 1. População duplicou. 40 anos depois, ou seja, em 1990. Mais 40 anos depois, ou seja, 80 anos depois de 1950, aí você bota o T80. Quer dizer o quê? 80 anos após 1950. 80 dividido por 40, 2. Então, duplicou de novo, ó, certo? Mais 40 anos depois, ou seja, 120 anos depois de 1950. 120 por 40, então 3, certo? Então, aí duplicou de novo. Então, para garantir que essa duplicação seja a cada 40 anos e não anualmente, eu escrevo a fórmula assim, ó. Pronto, essa é a fórmula. Determine uma fórmula, a fórmula é essa aqui, ó. Certo? Então, vocês entenderam, né? Por que a fórmula não pode ser essa? Se você escrever assim, você vai estar duplicando a população de ano em ano e não a cada 40 anos. Certo? T1 já duplicou no ano seguinte, 1951. T2 já duplicou no outro ano. Ou seja, então é uma situação absurda, né? Duplicando de ano em ano, né? Certo? Então, para corrigir, para garantir que essa duplicação seja a cada 40 anos, você coloca T sobre 40. Ó. Então, população em função do tempo, certo? Aí você vai escrever o tempo 0. Quando eu escrever o T1, vai ser o ano seguinte de 1950. O T1 aqui, ó. T2, 2 anos depois de 1950. T40, 40 anos depois, é onde eu espero a duplicação, né? T40, que vai dar essa população aqui, ó. Ok? Então a fórmula é essa aqui, certo? E não essa. Não essa primeira, essa aqui, ó, a fórmula correta. Pronto. Estimei a fórmula, o item A. Item B. Estime a população no meio dos anos 55, o ano 2000 e o ano 2030, certo? Vamos lá. O item B, ó, que é o item B, certo? 1955, é quantos anos após 1950? Aí você faz, né? O T que você vai usar nessa formulazinha aqui, ó. Vou usar essa formulazinha aqui para estimar a população nesses 3 anos aqui, ó, certo? 1955, passaram quantos anos de 1950? 5 anos, né? Então, a população em 1955, 5 anos depois, certo? 1950, e não 40, né? Certo? Aí você vai na formulazinha aqui e troca o T por 5, ó, certo? Então, esse tempo é sempre o ano após 1950. 5 anos após. Bota o T5, ó. Então, população em 1955, P é igual. Usa a fórmula, ó, só colocando o T igual a 5, certo? Faça uma continha simples. 1955, a população mundial em torno de 2,79 bilhões de pessoas, certo? No ano 2000, você não vai colocar 2000 na fórmula. Você vai colocar quantos anos passaram depois de 1950. Ó. 2000 menos 1950. Então, se passaram 50 anos, então você vai colocar 50 na fórmula, né? População no ano 2000, população, usa a fórmula 2,56, troca o T por 50, ou seja, 50 anos após 1950, faça uma continha simples, faça essa conta na calculadora, 6,1 bilhões de pessoas, certo? 1950. Essa realmente é a população estimada pelas Nações Unidas. No ano 2000, a população mundial era de aproximadamente 6,1 bilhões de pessoas. Então, essa informação aqui está correta, certo? Agora, em 2030, qual é a população mundial? Você subtrai de 1950, para saber quantos anos passaram. Se passaram 80 anos. Então, você vai usar 40 mais 40 mais 40, se passaram 80 anos, né?
Aí você vai na formulazinha aqui, ó, certo? População em 2030. Você usa a formulazinha aqui e troca o T por 80. 80 anos após 1950. 80 por 40, faço uma continha aqui, 10,24 bilhões, certo? População mundial estimada em 2030. Essa informação aqui está errada, está furada, certo? Se você olhar as informações, as projeções das Nações Unidas, diz que a população mundial em 2030 vai ser de aproximadamente 8,5 bilhões. E não tão grande assim, 10 bilhões, certo? Então, qual o erro aqui? É porque essa duplicação da população ocorreu nesse período, 1950 até 2000. Ela não continuou, certo? Se tivesse continuado, era insustentável. A população ia estar crescendo rápido demais. Então, na verdade, é porque essa fórmulazinha aqui, ó, ela não vale para anos após o ano 2000. Porque depois do ano 2000, a população não continuou duplicando a cada 40 anos. Ela duplicou só nesse período aqui, certo? Então, é por isso que a estimativa em 2030 está muito grande, ó, certo? A estimativa das Nações Unidas é de 8,5 bilhões e não 10 bilhões de pessoas, certo? Um crescimento exponencial de qualquer sistema, por um período muito longo, ele não é sustentável. Então, repetindo, o crescimento exponencial, esse aqui é um crescimento exponencial, ó, de qualquer sistema, uma população de pessoas ou animais, crescimento exponencial por muito tempo não é sustentável. Até porque os recursos são finitos, né? Certo? Você pode ter um crescimento exponencial por um certo período, mas não por um período muito longo. Ele não pode se prolongar por muito tempo, certo? Que é insustentável. Então, essa estimativa aqui está furada, a de 2030. A de 1955 e 2000 estão corretas, certo? Agora o gráfico. Pronto. A população mundial, o item B já está aqui, ó, o item B, certo? Faça o gráfico. O gráfico fica assim, ó. No eixo horizontal você coloca o tempo em anos, certo? Mas não o ano, é o tempo a partir de 1950, por exemplo, T0. O T0 seria o ano de 1950. Ó. O T20 seria 20 anos depois, 1970. O T40, 40 anos após 1950, ou seja, 1990. 60 anos após 1950, certo? Então, isso aqui é anos, no eixo horizontal, são anos após 1950, certo? E aqui embaixo eu botei o ano, quando você soma esses anos, ó. 0 mais 1950, 1950. 20 mais 1950, 1970, certo? E assim vai. Pronto. No eixo vertical, você coloca a população multiplicada por 1 bilhão. Certo? Por exemplo, esse 6 aqui quer dizer 6 bilhões, né? Vezes 1 bi. 8 aqui, 8 vezes 1 bi. 8 bilhões de pessoas. Então, o gráfico é assim, ó. É uma função, observe que é uma função exponencial, crescente, ó. Certo? Crescente. Ela cresce constantemente, né? Quando você faz o T crescer sem parar, essa população cresce sem parar. O T cresce, população cresce. Função exponencial. Certo? Onde ela corta o eixo vertical? No T0. T0 é o tempo justamente de 1950. Ó. Se você colocar um zero aqui, dá justamente esse pontozinho aqui onde ela corta o eixo vertical. O gráfico em vermelho corta o eixo vertical, que é o ano que é a população de 2,56 bi. Ó. Então aqui é 2,56 bi. Esse pontozinho aqui onde o gráfico corta o eixo vertical. População no tempo zero. O tempo zero é justamente o ano de 1950. No ano 2000, o ano 2000 50 anos após 1950, bem aqui, ó, 40, 60, 50, bem aqui, ó. Ano 2000, população estimada, 6,1 bilhões. Estimativa correta, bate com a estimativa das Nações Unidas, certo? No ano 2030, ou seja, 80 anos depois de 1950, ó, 80 anos depois, ó, 80 anos depois, população 10 bi, estimativa furada, população está grande demais. Isso quer dizer que esse crescimento exponencial não se manteve após o ano 2000. Ou seja, a população continuou crescendo, só que mais lentamente. E não com essa rapidez tão grande como o crescimento exponencial. Ok? Vamos para outro probleminha. Outro probleminha. Eu vou resolver 3 nessa aula, certo? Esse problema aqui, função exponencial. Vamos lá. Enunciado. Um paraquedista salta de uma altura considerável. Sua velocidade para baixo em função do tempo é dado por essa fórmula aqui, ó. Velocidade em função do tempo, certo?
onde t é o tempo em segundos, esse t é o tempo em segundos, e v de t, esse v, né, é a velocidade em pés por segundo. Por que pés por segundo e não metro? Porque o livro era estrangeiro, certo? Então vamos deixar do jeito que está, né? Certo? O livro era estrangeiro, não usa um sistema métrico, né? Então v. O v é a velocidade do paraquedista, vertical, em pés por segundo, e o t é o tempo em segundos, certo? O item A. Encontre a velocidade inicial, certo? É só uma observação. Você pode tranquilamente escrever essa fórmula aqui desse jeito aqui, ó. Velocidade do paraquedista é igual a 80. A função exponencial você pode escrever ela assim, ó. Você pode colocar ela em uma fração, um denominador de uma fração, só lembrando de trocar o sinal do expoente, ó, de menos para mais, né? Então eu posso tranquilamente escrever essa fórmula desse jeito aqui, ó. É a mesma coisa, certo? É só colocar exponencial para baixo de um denominador de uma fração, né? Trocando o sinal do expoente. Então aqui é a mesma coisa, né? Vamos lá. A velocidade inicial do paraquedista. O que é velocidade inicial? Item A. É a velocidade no tempo zero. Isso quer dizer o quê? É o instante que você começou a correr o cronômetro. Você apertou o cronômetro, no instante que ele salta, certo? Velocidade vertical dele no instante que ele saltou. Quando ele apertou o cronômetro. É só você vir na fórmulazinha aqui, ó, e colocar o T0. Ou nessa ou nessa, mesma coisa, né? Certo? Coloca o T0, né? Vamos lá, V 80, 1 menos 1 sobre a função exponencial elevada a 0,2t. Troca o t por 0. Troca o t por 0. 0 vezes 0,2, 0. Certo? Pronto. E elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Então aqui fica, na verdade, 1 menos, isso aqui dá 1. 1 menos 1. 0. 0 vezes 80, 0. Então a velocidade inicial é 0. Certo? Velocidade do tempo 0. Velocidade inicial é aquela velocidade quando você começou a correr o cronômetro. Você apertou o cronômetro. Ora, óbvio, isso aí faz sentido, né? O avião está andando na horizontal. Está andando na horizontal, né? O paraquedista está dentro. Ele só tem velocidade horizontal. Acompanhando aqui o cursor, né? Ele não tem velocidade vertical. Porque a posição do avião não está mudando na vertical. Ele está numa mesma altura, andando na horizontal. No instante que ele salta, certo? Ou seja, ele apertou o cronômetro. É o tempo 0, certo? A velocidade dele na vertical é 0. Aí vai aumentando continuamente, devido à gravidade, né? A gravidade está puxando ele para baixo, a velocidade está aumentando. Mas no momento que ele salta, a velocidade vertical dele é 0. Não horizontal, porque a velocidade horizontal dele é igual a do avião, no instante que ele salta, certo? Mas a velocidade vertical é 0. Pronto, item A. Item B. A velocidade do paraquedista após 5 segundos e 10 segundos. Do paraquedista, né? Certo? Aí você bota T5 na fórmula e depois o T10. O item B, né? Colocando o T5 na fórmula aqui, ó. Você vem na fórmulazinha, ou nessa, né? Coloca o T igual a 5. É 0,2 vezes 5. Faz uma continha simples na calculadora, dá aproximadamente 50,6 pés por segundo, né? Certo? Não é o sistema métrico, né? A velocidade dele 5 segundos depois é 50,6. 10 segundos depois que ele saltou, após o tempo 0, você vai na fórmula e coloca o T10. Só isso, não tem mistério não, né? Coloca o T10 aqui, ó. Certo? 10 vezes 0,2. Faz a continha com 10, dá 69,2 pés por segundo, aproximadamente. Então, observe que a velocidade dele está aumentando, né? No instante que ele salta, a velocidade vertical é 0. Aí vai aumentando, passa para 50. 10 segundos depois, passa para 69. Certo? Está aumentando o tempo todo, né? Certo? Faça o gráfico da velocidade de V. V contra T. Vou colocar no eixo horizontal tempo e em segundos, no eixo vertical a velocidade em pés por segundo. Basta que você avalie, como só tem função exponencial e constantes somadas, basta que você avalie o tempo 0, certo? Os tempos muito grandes, t tendendo a mais infinito, e os tempos muito pequenos, t tendendo a menos infinito, certo? Isso aqui, na verdade, o t menos infinito não tem sentido físico, né? Porque eu começo a marcar o tempo no t0, certo? Mas só para fazer o gráfico, só para vocês entenderem, certo? Efeito didático, né? Então vamos lá, eu avalio, tá aqui, ó. Do T0, a velocidade a gente já viu que é 0. Ó. No T0, a velocidade a gente já viu que é 0, que era o item A aqui, né? No tempo 0, a velocidade é 0. T tendendo a mais infinito, o que é isso? É o tempo crescendo sem parar, certo? Crescendo indefinidamente. 10 segundos, 100, 200, 1000, 1 milhão, 1 bilhão. Você está fazendo o tempo crescer sem parar, crescer indefinidamente. Você vai na formulazinha, ó, na formulazinha aqui, troca o t por mais infinito. Eu repito 80, ó, repito 80, repito 1, repito o numerador, e esse t aqui, ó, repito a função o e, né, o algarismo neperiano,
0,2 e troca o t por mais infinito, certo? Troca o t por mais infinito. O que é que significa esse denominador aqui, ó? Algarismo neperiano elevado a 0,2 vezes o número que cresce indefinidamente. Estou analisando só esse denominador aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. Algarismo neperiano, que é o número que é quase 3, né? Elevado a 0,2 vezes t. Aí você faz o t crescer. 2 passa para 10, passa para 30, passa para 50. Observe que o resultado é o número que cresce sem parar, certo? É o número que cresce sem parar. Repetindo, esse denominador aqui é o número que cresce sem parar, certo? Você faz o t crescer, ó, t tendendo a mais infinito. Aí você observa o t crescendo, 2 para 10, para 30, para 50. Observe que o resultado da potência é o número que está crescendo também, ó. E crescendo muito rápido, né? Certo? E crescendo muito rápido. Então, esse denominador, eu posso dizer que ele tende para mais infinito, ó. Que é 1 sobre mais infinito. Então, esse denominador aqui, o denominador, ele tende para mais infinito. Ou seja, ele cresce sem parar quando eu faço o tempo tendendo a mais infinito. Quando eu faço esse t crescer, certo? 1 sobre infinito, isso é o quê? 1 dividido por um número positivo muito grande. Isso aqui tende a 0, certo? Tá aqui, ó, 1 sobre infinito. Isso é o quê? Aí você vai testando. O denominador, coloca o denominador 10, a 0,1. Vamos fazer o denominador crescer, 1000, 001, 1 milhão, 0,0000001, e assim vai. Então você faz o denominador crescer, ó, tender a mais infinito, ó, o resultado é o número que fica cada vez menor. Então isso aqui, ó, tende a 0, certo? Repetindo, ó, você pega o denominador, faz ele crescer, significa esse simbolismo aqui, né, mais infinito, faz ele crescer sem parar. O resultado é um número que vai se aproximando de 0. Certo? Isso tudo é só para dizer que essa fração aqui se aproxima de 0. 1 dividido por um número que cresce sem parar. Isso é um número que se aproxima de 0. Então isso aqui vai para 0. Ó. Então o resultado dessa continha aqui, quando você faz o t tender a mais infinito, é que a velocidade vai para 80. Ó. Isso porque esse pedaço aqui todinho vai para 0. Certo? 1 menos 0 é 1, 1 vezes 80, 80. Então, quando o tempo cresce sem parar, a velocidade se aproxima de 80. 80 o quê? Pés por segundo. Certo? Pronto. Então eu avaliei tempo tendendo a mais infinito. Agora vamos ver o tempo tendendo a menos infinito. Outro lado do eixo do tempo. Tempo tendendo a menos infinito. Ó, certo? Você faz a mesma coisa, pega aqui o t, coloca menos infinito na fórmula. Ó. Repete o 80, certo? Repete o v, repete o 1, repete o 0,2, certo? Eu posso usar essa versão aqui da fórmula. Estou usando essa versão aqui. Ó. A mesma coisa, né? SS é a mesma coisa, né? Certo? Aqui fica fácil visualizar como esse termo aqui cresce para mais infinito. Ó. Troca o t por menos infinito. Ó. Troca o t por menos infinito. Certo? Observe que isso aqui ó, é menos com menos dá mais. É elevado a mais infinito. Que é isso? O expoente da potência cresce sem parar. A base é o algarismo neperiano, que é quase 3. Mas o expoente é o número que cresce sem parar. Cresce por quê? Porque menos com menos dá mais. Então isso aqui tende a mais infinito. Elevado a mais infinito é mais infinito. Certo? Elevado a 10 é grande. Elevado a 1000, maior ainda. Elevado a 1 milhão, maior ainda. Então isso aqui, esse expoente tende a mais infinito. O resultado da potência tende a mais infinito. Certo? Certo? Como está multiplicado por um menos, quer dizer que esse resultado aqui tende a menos infinito. Isso aqui tende a mais infinito, mas observe que tem um menos aqui, ó, deixando ele negativo, certo? 1000, 1 milhão, 1 bilhão, tudo com menos antes, ou seja, essa velocidade tende a menos infinito. Quando t tende a menos infinito, a velocidade tende a menos infinito. Eu tenho informação suficiente agora, certo, para fazer o gráfico, o item C, certo? Que são as informações nesses três momentos aqui, né? Certo? O gráfico está aqui, ó. Tempo zero, vamos avaliar no tempo zero primeiro. Tempo zero, aqui é o seguinte, no eixo horizontal é o tempo em segundos, certo? No eixo vertical é a velocidade do paraquedista em pés por segundo, velocidade vertical. Vamos lá. No tempo zero, a velocidade é 0. Tempo zero, a velocidade é 0, certo? A velocidade vertical dele é 0. Ele acabou de pular, velocidade vertical 0. O tempo está aumentando, ó, e a velocidade está crescendo o tempo todo, ó. Está crescendo, está crescendo, está crescendo, ó. Tempo aumenta, tempo tendendo a mais infinito. Ó. Tempo tendendo a mais infinito, a velocidade tende a 80. Ó. Tende a 80 pés por segundo. Então o tempo está aumentando, a velocidade cresce, mas não cresce sem parar. Diz crescer sem parar, né? Cresce até próximo do 80, certo?
sem nunca alcançar 80. Essa linha tracejada aqui é a velocidade 80. Certo? Corta o eixo vertical, que é o eixo das velocidades, bem em cima do 80. Então a velocidade do paraquedista vai crescendo, se aproximando de 80 pés por segundo, vai ficar constante, certo? Mas nunca alcança, chega no 80. Por exemplo, se eu pegar um tempo muito grande, 79,9. Se eu pegar um tempo maior ainda, velocidade 79,99999. Então a velocidade vertical dele tende para um valor constante. Ela inicialmente, no instante que ele salta, a velocidade vertical dele começa a crescer, mas tende para um valor, tende a ficar constante, se aproximando de 80, certo? Tem que ser, né? Porque senão ele se esborrachava no chão, né? Se a velocidade continuasse crescendo até ele chegar no chão, ele ia morrer, né? Então vai ter que chegar um momento que a velocidade praticamente, ele pula, a velocidade praticamente fica constante. Então ele pula, a velocidade vai crescendo inicialmente, ó, até ficar praticamente constante, quase 80. Um tempo muito grande, a velocidade você pode dizer que praticamente já é 80, certo? Mas teoricamente, esse gráfico, o gráfico é isso aqui, ó, ele nunca encosta no 80. Tanto, não importa o tamanho do tempo, a velocidade nunca vai ser 80, mas isso só teoricamente, né? Na prática, a velocidade dele fica constante em torno de 80 pés por segundo, certo? Tempo tendendo a menos infinito. Isso aqui não tem significado físico. Você sabe que a velocidade vai diminuindo, tendendo, a velocidade vai ficando menos infinito, certo? Isso aqui é só, eu coloquei só por questões didáticas. Não? Tempo tendendo a menos infinito, velocidade menos infinito. Ó. Tempo tendendo a menos infinito, menos 10, menos 100, menos 1000, velocidade vai ficando cada vez mais negativa. Ó. Mas não tem significado físico, porque a minha fórmula só vale a partir do tempo zero. Zero para frente. No instante que ele pula. Tempo zero, no instante que ele pula para frente, né? Então esse tracejado aqui não tem significado físico, certo? A velocidade terminal, item D. Quanto é a velocidade terminal? Quer dizer, a velocidade depois de um tempo muito grande. Justamente essa velocidade terminal são os 80 pés por segundo, o item D. Ó. Isso quer dizer, o que é essa velocidade terminal? A velocidade, quando o tempo está muito grande, vai se aproximando de quê? Vai se aproximando de 80. De 80 pés por segundo. Então, essa é a velocidade terminal. Certo? Então, ele pula, a velocidade cresce por um tempo, até ficar quase constante, de maneira que ele vai chegar no chão, praticamente com a velocidade constante de 80 pés por segundo. Certo? Pronto, esse é o gráfico, certo? De velocidade contra o tempo. Agora vamos, o último problema. O último problema. Esse aqui é o último, certo? Eu vou deixar nos comentários, como eu falei, os livros para vocês tentarem resolver problemas, certo? Vamos lá. A população de peixes de um lago é dado por P, população, certo? Em função do tempo. Essa é a formulazinha. Onde com T em anos. Então esse T aqui é o tempo em anos. E esse P é a população, quantidade de peixes no lago, certo? Os peixes foram introduzidos no lago em T igual a zero. Certo? Os peixes foram introduzidos no lago em T igual a zero. Então, quando você colocar T0, foi justamente o ano que os peixes foram colocados no lago. T1 é o ano seguinte. T2 é o próximo ano, e assim vai, certo? Vamos lá. Item A. Quantos peixes foram introduzidos no lago? Quantos peixes foram colocados no lago? Só lembrando aqui, né? O T0 é justamente o ano que você colocou os peixes no lago, certo? T0 aqui. O T1 é o ano seguinte, certo? O T2 é o segundo ano, e assim vai, ok? Certo? Certo? Então, na verdade, aqui é o ano que foi introduzido, o ano seguinte, o outro ano, e assim vai. Quantos peixes foram introduzidos no lago? Então, você quer avaliar no T igual a zero, no primeiro ano. Lembrando que T igual a zero corresponde ao ano que eu joguei os peixes no lago, certo? Pronto. Aí você vai, coloca T igual a zero na fórmula, vem na formulazinha aqui, ó. Não tem o que fazer, ó. Coloca o T0, certo? Colocando T0, fica P, população, repete o P, né? 1.200 o numerador, repete o 1, repete o 11, fica E elevado a menos 0,2 vezes 0, 0. Então, E elevado a 0, né? Coloca o T igual a 0 aqui, ó. Certo? Aí lembra que E elevado a 0, certo? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Certo? 1 vezes 11 mais 1, denominador é 12. 1.200 por 12, 100. Então, eu joguei 100 peixes no lago. No T0, que foi o ano que eu lancei, que eu joguei os peixes no lago, eu joguei quantos peixes? 100 peixes, né? Certo? Então, quantos peixes foram introduzidos no lago? 100, certo? O item B. Qual a população de peixes, né, obviamente, após 10, 20, 30 anos, certo? 10 anos, aí você coloca o T igual a 10, não tem o que fazer, né? 10 anos depois, né? Aí você vem aqui na formulazinha, repete o P,
repete 1.200, repete 1, repete 11 e coloca o t igual a 10 aqui, ó. Observe que fica menos 0,2 vezes 10, certo? Faz uma continha, o P dá 482. Então, 10 anos depois, aí você vai ter 482 peixes no lago, certo? Tá crescendo bem devagar, né? Certo? 20 anos depois, que continuação, T igual a 20, né? Mesma coisa, vai na fórmula, coloca o T20, ó. Na fórmula, coloca o T20, 998,7 peixes. Arredondando, 999 peixes 20 anos depois, certo? Então, 30 anos depois, aí eu deixo para vocês fazerem, 30 anos depois. É só colocar 30 na fórmula, certo? Então tem isso aí, esse item A e B não tem o que fazer, certo? Faça o gráfico. Agora você vai avaliar essa população em 3 momentos. No tempo zero, no ano que eu coloquei os peixes no lago, em tempos muito grandes, T tendendo a mais infinito, e por questões puramente didáticas, né, em tempos muito pequenos, T tendendo a menos infinito. Lembrando que para a gente só tem significado físico o T do zero para frente. O T0 é o ano que eu coloquei os peixes no lago. Qualquer ano anterior a isso não significa nada no meu problema, certo? Vamos fazer o gráfico, vamos avaliar só por questões didáticas, né? Então vamos lá. O T igual a zero, eu descobri que a população é 100, ó, certo? No ano zero, eu descobri que a população é de 100 peixes, certo? Ou seja, o ano que eu joguei os peixes, a população inicial de peixes, né? Certo? Então, no T0, a população é 100. Agora, pronto, avaliei agora no T igual a zero. Agora eu vou avaliar no T tendendo a mais infinito, fazendo o tempo crescer sem parar. O que é que você faz? Você vai na formulazinha, tudo que for T, você vai substituir por mais infinito. Repete o Pzão, repete o 1.200, repete o 11, certo? Aí é elevado a menos 0,2 vezes T. Ó, troca o T por mais infinito, certo? Mais infinito. Agora vamos analisar só essa exponencial aqui, essa potência. Ó. Menos vezes mais dá menos. Então, esse expoente tende a mais infinito. Se eu pegar um número muito grande, que cresce sem parar, e multiplicar por 0,2, ele continua crescendo, certo? Então, mais infinito, mais como sinal, ó, menos com mais, menos. Então, essa potência aqui é elevada a menos infinito, certo? Isso aqui tende a zero, certo? Você pode avaliar isso de duas maneiras diferentes. Você pode construir a função exponencial, é elevada a t, ó. Eu sei que o gráfico dela é assim, ó, certo? E ver que quando t tende a menos infinito, ó, quem é o valor de y? Se aproxima de zero, né? Certo? Fazendo t tendendo a menos infinito, ou seja, o expoente, ó, tendendo a menos infinito, observe que o resultado, que é o valor de y, né, se aproxima de zero. É o que está aqui, ó, certo? É só avaliar a função exponencial nos t's negativos. Ó. Então isso aqui se aproxima de zero. Você pode também chegar a essa mesma conclusão olhando dessa forma aqui. Ó. Esse e elevado a menos infinito, que está aqui, ó, posso escrever como 1 sobre e elevado a mais infinito. Coloco o exponencial no denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente. Né? E elevado a mais infinito, esse denominador aqui é um número que cresce sem parar. Então eu posso tranquilamente trocar por mais infinito. Certo? Esse denominador cresce indefinidamente. Elevado a 10 é grande, elevado a 1000, maior ainda, e assim vai. Então o denominador cresce indefinidamente. Troco por mais infinito. 1 sobre infinito é o quê? Certo? Isso aqui tende a zero, certo? 1 sobre um número positivo que cresce sem parar. 1 sobre 10 é pequeno, 0,1. 1 sobre 1000, menor ainda, 0,001. 1 sobre 1 milhão, menor ainda. Então isso aqui se aproxima de zero. Então isso tudo para dizer que esse elevado a menos infinito se aproxima de zero, certo? Então isso aqui tudinho, ó, essa exponencial se aproxima de zero, certo? Quando eu faço t tender a mais infinito. Então isso aqui vai dar zero, ó, isso aqui tudo vai dar zero, em vermelho, ó, destacado. 0 vezes 11 é 0, 0 mais 1 é 1, e 200 dividido por 1, 1.200. Então quando o tempo tende a mais infinito, cresce sem parar, a população se aproxima de 1.200, certo? Repetindo, quando o tempo cresce sem parar, a população de peixes no lago se aproxima de 1.200 peixes, né? T tendendo a menos infinito, só para analisar, mas não tem significado físico, né? Tempo negativo para mim não tem significado. O tempo para mim só começa no T0. No instante que eu jogo o peixe no lago. Tempo para trás não tem significado, mas só para a gente analisar o gráfico, né? T tendendo a menos infinito, a gente troca aqui o T por menos infinito, ó, certo? Repete o P, repete o 1.200, ó. E troca o t por menos infinito. Observe essa exponencial aqui, ó. E elevado a menos com menos dá mais.
elevado a mais infinito. Então, esse expoente aqui, ó, dá mais infinito. Ok? Elevado a mais infinito. Então, repetindo. Esse expoente aqui é elevado a mais infinito. Dá o quê? Elevado a mais infinito é um número que cresce sem parar. Então, eu posso garantir que esse denominador aqui, ele vai crescer sem parar. Certo? Então, você vai ficar com 1.200 dividido por um número que cresce sem parar. Certo? Isso aqui se aproxima de zero. Certo? Repetindo. Fazendo t tendendo a menos infinito, eu concluo que esse denominador vai crescer sem parar. 11 multiplicado por um número que cresce sem parar, certo? Então o denominador vai crescer sem parar, tá aqui, ó. Eu posso trocar isso aqui, denominador inteiro, por mais infinito. O que é que significa isso aqui? 1.200 dividido por um número que cresce indefinidamente. Por 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, isso aqui se aproxima de zero, né? Certo? De zero. Então quando t tende a menos infinito, a probabilidade se aproxima de zero. Agora vamos fazer, pronto, fazer o gráfico, né? Ainda estou no item C, né? Fazer o gráfico. Com essas informações que eu tenho aqui. A população de peixes no tempo zero, tempos muito grandes e tempos muito pequenos, né? Certo? Pronto, aqui está aqui o gráfico. Ó. Eixo horizontal é o tempo, certo? Tempo zero é o instante, é o ano que eu coloco os peixes no lago, tempo 1 é o ano seguinte, tempo 2 é o outro ano e assim vai. E no eixo vertical, em vez de Y, eu coloco a população de peixes. Pronto. No tempo zero, qual a população? 100. No tempo zero, a população é 100. Então, o gráfico corta o eixo vertical aqui no 100. Certo? Agora você vai fazer o tempo crescer. Tempo tendendo a mais infinito. População se aproxima de quanto? 1.200. Ó. Essa alturazinha aqui vai aumentando, ó. O tanto de peixe vai aumentando. Até chegar próximo a essa linha tracejada aqui. Ó. Que linha tracejada é essa aqui? Ó? É o P igual a 1.200. Certo? P igual a 1.200. Esse P 1.200 corresponde a essa linha tracejada aqui. Ó. Certo? Então essa população vai crescendo, mas não cresce sem parar. Ela cresce até tender a 1.200, certo? Ou seja, você tem 1.100 peixes, anos depois, 1.190, aí vai crescendo, certo? 1.198, 1.190, chegando perto de 1.200. Mas, teoricamente, esse gráfico nunca vai encostar no 1.200. Você diz que a população tende a um valor constante, 1.200, certo? Isso aqui já é a resposta do item D, ó. Avalie a população para valores muito grandes de T. Resposta do item D é justamente esses 1.200 peixes. Quando eu pego valores muito grandes, resposta do item D, eu pego valores muito grandes do tempo, a população tende a 1.200 peixes. Ou seja, esse valor vertical aqui, que a população vai crescendo, 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 se aproximando de 1.200 sem nunca encostar nessa linha aqui. Tempo tendendo a menos infinito. Esse pedaço aqui já não tem significado físico, né? A população vai diminuindo, 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 diminuindo até chegar a zero. Certo? Certo? Tempo tendendo a menos infinito. A população se aproxima de zero. Que é esse pedaço aqui do gráfico. Mas lembrando que esse pedaço do gráfico não tem significado físico. Só tem significado pra gente do zero para frente. Só esse pedaço aqui do gráfico. Certo? Pronto. Vou deixar aí uma lista de livros para vocês fazerem problemas, certo? E a gente continua na outra aula, tá?